Bem-vindo ao Padres do Deserto, um espaço de silêncio, oração e escuta interior. Aqui, caminhamos com os antigos monges do deserto, que buscaram Deus no recolhimento do coração. Faça uma pausa e entre no deserto interior. Se este caminho de silêncio fala ao seu coração, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Hoje, falaremos sobre um tempo em que a fé não se apoiava em livros, mas na escuta atenta da palavra. Um tempo em que o Evangelho era guardado no coração, repetido em silêncio e vivido no cotidiano. Nos primeiros séculos do cristianismo, entre os séculos 3 e 5, a vida espiritual dos padres do deserto não se apoiava em livros como hoje. Para compreender isso, é preciso imaginar um mundo profundamente diferente do nosso. Livros, como o conhecemos hoje, praticamente não existiam. Não havia Bíblia pessoal, não havia bibliotecas, não havia acesso fácil às Escrituras. Um único manuscrito exigia meses, às vezes, anos de trabalho paciente. Cada página era copiada à mão, letra por letra, à luz fraca de lamparinas. O pergaminho era caro, o erro quase irreparável. Os evangelhos já existiam, é verdade, mas eram raríssimos. Copiados com extremo cuidado, eram guardados nas igrejas ou em alguns mosteiros. Não estavam ao alcance de todos. A maioria das pessoas não sabia ler. Por isso, a fé, naquele tempo, não era uma fé de páginas, mas uma fé de escuta. Não era uma fé de livro, mas uma fé vivida de memória. Dizia-se que a fé entrava pelo ouvido, antes de chegar ao coração. O ouvido era o primeiro órgão espiritual. Os monges do deserto ouviam o Evangelho proclamado na liturgia e o guardavam no coração. A liturgia era, para eles, a grande escola da alma. Não iam à igreja para aprender conceitos ou explicações, mas para receber uma palavra viva. A proclamação do Evangelho não era apenas um momento do missa, mas o centro de tudo. Acreditava-se que, quando a palavra era proclamada, o próprio Cristo falava ali, naquele instante. E aquela palavra não passava, ela permanecia. Os monges decoravam pequenos trechos, poucas palavras, às vezes um único versículo. Não buscavam acumular textos, mas reter aquilo que tocava o coração com mais força, aquilo que provocava conversão interior. E isso bastava. Um único versículo podia sustentar uma vida inteira. Para os padres do deserto, ouvir não era um ato passivo, era assumir um compromisso. A palavra não era algo para ser analisado, debatido ou explicado longamente. Era algo para ser vivido. Quando o Evangelho era escutado, ele exigia uma resposta concreta, ainda que silenciosa. A palavra descia do ouvido para o coração, do coração para o corpo, e do corpo para o ritmo da vida cotidiana. A fé não se media pelo que se sabia, mas pelo que se praticava. Eles diziam que a palavra precisava ser ruminada. Usavam essa imagem simples e profunda. Assim como quem mastiga lentamente um alimento até que ele se torne parte do corpo, o monge mastigava interiormente a palavra, até que ela se tornasse parte da alma. Não era reflexão intelectual, era assimilação. Chamavam isso de guarda do coração, memória de Deus, palavra interior. Um único ensinamento de Jesus Cristo era repetido ao longo do dia. Caminhando pelo deserto, trabalhando com as mãos, trançando cestos, cultivando pequenas hortas, carregando água, permanecendo na solidão da cela. Não era uma repetição vazia, automática ou mecânica. Era uma permanência. O deserto, para eles,
não era apenas um lugar geográfico, era um espaço espiritual. O silêncio do deserto revelava o que o ruído do mundo escondia. Eles sabiam que o barulho exterior alimenta o barulho interior e que o silêncio, pouco a pouco, revela o que habita o coração. No deserto não havia distrações. O calor, o vento, a vastidão e a solidão expunham os pensamentos, os medos, as inquietações. Por isso, o deserto era também um lugar de combate, não contra o mundo, mas contra si mesmo. Ali aprendia-se a vigiar o coração. Por isso, suas orações eram simples, nada de discursos longos, nada de elaborações complexas. Muitas vezes, resumiam-se a um clamor humilde: Senhor, tem piedade. Esse clamor nascia da consciência da própria fragilidade. O monge não se apresentava diante de Deus como alguém que domina a vida espiritual, mas como alguém que precisa ser sustentado a cada instante. Assim, surgiu o que mais tarde seria conhecido como a oração de Jesus. Uma oração breve, contínua, repetida com atenção, capaz de moldar o coração mais do que a mente. Sem livros, a repetição substituía o estudo. Versículos curtos, jaculatórias, frases simples do Evangelho eram ditas e repetidas até se tornarem respiração da alma. Deus, vinde em meu auxílio. Meu Senhor e meu Deus. Senhor, tem piedade. Essas palavras, repetidas com humildade e fidelidade, transformavam o interior muito mais do que o acúmulo de informações. Os padres do deserto sabiam que a alma não se converte pela quantidade de conteúdos, mas pela permanência naquilo que toca o coração. Eles também não caminhavam sozinhos. Sentavam-se aos pés de um abá, um pai espiritual. O abá não era escolhido por sua eloquência, mas por sua vida purificada. Ele não ensinava com longos discursos. Às vezes respondia com uma única frase, outras vezes com um gesto, muitas vezes com silêncio. E o silêncio também ensinava. Essas respostas não eram teoria, eram evangelho vivido. Assim nasceram os apotegmas, frases curtas, transmitidas oralmente, cheias de sabedoria espiritual. Frases simples, diretas, às vezes desconcertantes. Uma delas dizia: foge, cala-te e permanece em tua cela. A cela não era um lugar de fuga covarde, mas de verdade. Era ali que o coração se revelava. Era ali que se aprendia a permanecer diante de Deus. Para os padres do deserto, a vida inteira era a Escritura. Eles diziam que a palavra de Deus não estava no pergaminho, mas no coração purificado. Não buscavam conhecer mais textos, mas tornar-se o texto vivo do Evangelho. Cada gesto, cada escolha, cada silêncio, cada renúncia era uma página escrita diante de Deus. Séculos depois, com a imprensa, a Bíblia tornou-se amplamente acessível. Mas isso não contradiz os padres do deserto. Pelo contrário, confirmou tudo aquilo que eles já viviam: o valor do silêncio, a necessidade da conversão do coração, a vigilância interior e o amor radical a Deus. No fim, os padres do deserto não liam muito, não estudavam como estudamos hoje, mas viviam o Evangelho. Menos informação, mais transformação. E agora, após percorrer esse caminho de escuta, silêncio e permanência, elevemos juntos o coração em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu que falas no silêncio e te revelas não no ruído, mas no coração que escuta. Ensina-nos a amar Tua palavra não apenas com a mente, mas com a vida. Liberta-nos da pressa de compreender tudo
e concede-nos a graça de permanecer. Que não busquemos acumular palavras, mas guardar no coração a palavra que salva. Como os antigos monges do deserto, dá-nos um coração simples, capaz de ouvir, capaz de obedecer, capaz de transformar o pouco em caminho de santidade. Que uma única frase do teu Evangelho seja luz para nossos passos. Que ela nos acompanhe no trabalho, no cansaço, na solidão e no silêncio da noite. Ensina-nos a vigiar o coração, a calar quando for preciso, a fugir do que nos dispersa e a permanecer diante de Ti com humildade e confiança. Que nossa vida se torne escritura viva, que cada gesto, cada escolha, cada silêncio seja uma página escrita diante de Ti. Concede-nos, Senhor, menos palavras vazias e mais transformação interior, menos ruído e mais presença. Recebe agora nosso silêncio como oração e faz morada em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.